Bom dia, gente. Estamos aqui com o Alcicast, né? A gente está aqui no Cinema da Fundação e nós viemos assistir uma obra muito interessante passada aqui no Recife, Tijolo por Tijolo, que retrata, né, o cotidiano de uma família. Também mostra um pouco dos desastres naturais causados pela chuva, né, aqui no Recife. É no ano de 2020, por aí, um pouco da pandemia, também retrata as dificuldades que a protagonista teve no seu parto, em questão da democratização da laqueadura, né, que é, até os dias de hoje vem sendo, tem um pouco do tabu mesmo, né, as pessoas têm um pouco de preconceito da opção da mulher não ser mãe, né? Tem muito esse discurso de que toda mulher ela nasceu para ser mãe e não é verdade, né? Toda mulher tem o direito, ela tem a opção de ser ou não ser mãe, de ser ou não, de exercer esse papel ou não. E a protagonista ela aborda muito essa temática, né? Da democratização, da facilitação do acesso também ao SUS, porque o parto foi pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, então, que todos deveriam ter o acesso a esse sistema, que deveria ser mais democrático, e, enfim, é um filme maravilhoso, perfeito. Bom dia, gente. É interessante você, quando está assistindo esse filme, se atentar aos detalhes, né? A família, ela vive numa região muito periférica aqui de Recife, que é o Ibura. E as pessoas que moram lá, as pessoas que moram nas periferias, elas possuem a necessidade de arranjar alguma forma de renda para melhorar as condições de vida da família. Até porque, como se deu para perceber, é uma família muito numerosa, precisa de muitas bocas para alimentar e tudo mais. E aí você se atenta aos detalhes em que a mãe, o pai, eles precisam arranjar bicos, arranjar formas de ganhar dinheiro alternativas. Qual é? Se vender as redes sociais. Ter que fazer vídeos mostrando o cotidiano, vídeos virais naquele aplicativo lá maldito, Kawaii, né? E a pessoa tem que se submeter a esse tipo de conteúdo que, como você pode perceber, que depende muito da sorte, depende muito da roleta do Do algoritmo. algoritmo. E você fica muito dependente de parceria das outras pessoas, mas é aquilo que tem, sabe? Além dos empregos comuns, que com certeza nessa região deve ser muito desvalorizado, você precisa, sabe, você precisa arranjar outras formas alternativas e você percebe como que é a terceirização do trabalho, a precarização dele também. Então, esses detalhes que o filme aborda são muito interessantes também. Além de que mostra os detalhes das consultas, do sistema público de saúde, mostra as preocupações. Um detalhe que eu gostei muito desse filme é que o pai é presente, né? O pai é muito presente, muito provedor, é um exemplo a ser seguido, tá? Ele é um homem realmente de respeito. E outro detalhe também a ser analisado é que a criancinha, eu acho que é o Kaique é quase o protagonista do filme, né? Ele que narra na perspectiva dos filhos como é que ele vê a mãe. Ele fala no determinado momento, durante o parto, que ele sente falta, e ele fala que ele tem que acreditar em si mesmo se quiser ter uma vida melhor. Ele diz que sonha em viajar, sabe? Esses detalhes Ser são muito... médico também. Ser médico por conta da mãe, sabe? E é muito legal a gente analisar esses detalhes. Oi, gente, de novo. Uma coisa que eu achei muito legal desse filme foi realmente que eles são documentários, parece que a gente está ali vendo, vivendo, assim, acompanhando realmente todo o processo. Eles já falaram muito das coisas que esse filme representa, muitas coisas que podem ser usadas como repertório, que nos ajudam a estudar e entender um pouco sobre. Mas também a gente no cinema, então também algumas perguntas a Túlio, que é formado nessa área, sobre o jogo de cena, as escolhas da música e como eles fazem para representar esse cotidiano usando o tema do documentário. Você pode responder algumas coisas para gente?
Tem outro microfone? Tem ali também. Então, se eu for falar um pouquinho da linguagem do documentário, de uma maneira mais rasa, vamos dizer assim, a gente, se for comparar com a ficção, pode achar que é uma forma de produção mais fácil de fazer, né? Mais rápida, mas não quer dizer que não seja trabalhosa. O documentário exige muita pesquisa, exige uma entrega ali muito grande. Geralmente a gente está lidando com pessoas que não têm essa facilidade com a câmera, de conversar, de falar, que não é o caso desse elenco que está aqui no filme. Foram maravilhosos. Uma liberdade de comunicação, né, uma aptidão muito grande. Então, o documentário, às vezes a gente pensa que está dizendo o real ali, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar no documentário é o seguinte: se eu estou fazendo um filme sobre uma história real, vai ser a história real daquela pessoa pelo olhar de tudo. Como pode ser o olhar do professor Lúcio, da professora Evelyn aqui. Então a gente é subjetivo o tempo todo. Então quando a gente fala assim que esse documentário é real, ele é real sim, ele trata uma história assim, mas sempre tem uma perspectiva ali, né? Do que a gente quer colocar, de como a gente quer gravar, se a gente faz esse plano mais aberto, ou se a gente faz o close no rosto, que música eu coloco, né? A professora já chegou aqui que a primeira coisa que tocou ela foi o brega, né? Por uma questão territorial, né? Cultural nossa. Quando a gente escuta o brega, a gente se sente, pelo menos eu que gosto da música brega também, a gente se sente mais acolhido. Tanto que quando a gente estava testando aqui o filme antes de vocês chegarem, e estava tocando brega, eu estava filmando aqui a sala também. Então, tem essas questões dentro desse filme especificamente, né? Mas pensando no documentário de uma maneira geral, né? Enquanto linguagem, formato, que a gente vai entender, experienciar e também se identificar. Mas documentário não é só assim como a gente está acostumado a ver, né? Tem documentário de animação, por exemplo, tem documentário ficcional, em que as pessoas estão encenando ali, mas não deixa de ser documentário. Tem filmes híbridos em que mistura a linguagem documental com a linguagem da ficção, da animação. Então, o cinema é muito potente em relação a isso. A gente tem uma liberdade de criação muito grande, né? E talvez, se a gente tivesse num filme de ficção, a gente não poderia passar com tanta clareza por todos esses temas, né? Para fazer esse filme, eles demoraram alguns anos para realizar, acompanhando o Cris nas consultas, né, nesse dia a dia da obra, dessa vontade de ser influenciadora. Você acaba partilhando ali a vida dessa pessoa, vê todo dia, tu tá lá na casa de alguém, na família de alguém, né, convivendo com essa pessoa. Então, é também um momento delicado, né, da pessoa estar disponível em expor sua vida, em expor o conteúdo que ela tem ali mais íntimo dela, né? Então, é muito delicado produzir isso. Mas, ao mesmo tempo, se não fosse documentário, a gente não ia estar falando sobre o direito à saúde que tem aqui, o direito à moradia, ao racismo ambiental, que a gente teve essa tragédia, né, que até hoje reverbera muito forte dentro da nossa cidade. Então, todos esses temas só podem ser tocados exatamente por causa dessa linguagem documental. E que bom que a gente pode discutir sobre esses temas também. Eu ia fazer uma pergunta para tu, na verdade. Só complementar. Vocês lembram que a gente já ouviu várias vezes aquela música A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E quando eu penso sobre, me vem esse filme porque a gente vê esses personagens lutando, personagens não, né, os participantes do filme, lutando por coisas que já é um direito deles. Então, vê que rolê para ela conseguir uma laqueadura. Então, o médico a todo momento fala que não, só se você realmente necessitar fazer a cesárea. Enquanto a gente sabe que se fosse um plano particular, por exemplo, a gestante pode optar, não, ó, eu quero fazer o meu parto com cesárea, você marca a data, enfim, é um direito da mulher. E aí, se eu não tenho este privilégio, porque hoje, infelizmente, se tornou um privilégio, eu fico ali à mercê de decisões dos outros. Então, é um ponto para a gente refletir sobre.
Eu acho que Giovana ia fazer uma pergunta. Eu ia fazer uma pergunta para o Túlio, que se percebe durante o desenrolar do documentário que ele não segue um enredo padrão, um enredo comum que a gente percebe nos cinemas casuais. E aí, sobre a conclusão do filme, a gente espera que seja de uma forma muito grandiosa, mas na verdade o filme ele retrata como se o final fosse um final comum, normal, padrão. Mas ela vê como uma grande vitória, sabe? E se atentar a esses detalhes, foi realmente planejado mostrar nessa perspectiva que, por mais que não seja um final grandioso, mas sim que ela é mais significativo. Eu acho que quem poderia responder muito melhor essa pergunta seriam os diretores do filme, né? Que é Vitória e Quentin. Eles dois dirigiram esse filme em conjunto e muito também de como a gente se resolve um filme está na nossa edição, né? Todo mundo aí já fez algum vídeo, já gravou no celular e já editou em algum aplicativo. Todo mundo já teve essa experiência, eu gosto de fazer isso. Ou tá aí TikTok, Instagram, gravando alguma coisa. Massa. Vocês percebem que quando a gente grava, quando a gente vai editar, que a gente soluciona algumas coisas que pode melhorar ou piorar também, né? Mas assim, é durante a edição que a gente de fato vai ter o que a gente tem mais genuíno assim no cinema, né? O cinema só é cinema por causa da edição. É isso que torna cinema. Por isso que é necessário a gente estar pensando em como a gente vai pegar toda essa história, sentar na frente de um computador e editar esse filme, né? Então, a gente tem um cinema talvez mais clássico, que de fato a gente tem essa jornada do herói, né? Em que a pessoa passa lá por um monte de rolê, né? Se lasca, tá lá toda lascada, mas no final ela tem a redenção, ela consegue aquilo que ela almeja. E tem alguns filmes que vão nessa contramão, né? Exatamente, tem uma pegada mais realista, que, a gente vai se lascar um pouquinho também, mas a gente é feliz também aqui no nosso mínimo, né? Mas é necessário entender que nem sempre a gente vai obter o que a gente quer, né? Talvez a gente nem queira obter isso. O processo é muito mais importante, muito mais agregador do que você chegar lá naquela parada que você queria muito, no seu sonho, por exemplo, né? Então, no processo a gente aprende muito mais. E acho que esse filme traz muito isso, né? Como o Chris consegue se desdobrar, né? Pensando nessa família, pensando nesse direito ali, né? De um recorte temporal só, né? De que ela está atrás da laqueadura dela, ainda buscando essa relação de ser influenciadora, trabalhar com conteúdo. Então, acho que é legal também para que a gente possa refletir sobre isso, né? De que nem sempre a gente pode ter essa conquista, mas que esse processo, né? E como a gente encaminha tudo isso, pode ser massa também de se fazer. Se vocês quiserem complementar mais alguma coisa. Bom dia a todos. Eu estava pensando justamente como eu convivo com várias crises toda noite, né? Quando eu vou para a rede estadual, né? Numa área bem periférica, e a gente começa a notar alguns pontos que o filme aborda com muita clareza, principalmente a questão dos influenciadores periféricos, né? A falta de estrutura tecnológica. E a pandemia trouxe isso assim muito claramente para todos nós, né? A pandemia ela mostrou claramente para a sociedade uma exclusão digital assim absurda, não é? E essas pessoas ali que vivem um mundo que eu chamo de mundo real dentro da geografia, né? Porque são pessoas batalhadoras que vivem sonhos e quando o filme terminou, quando você levantou essa fala agora, eu pensei justamente a seguinte coisa: a pessoa socialmente, economicamente vulnerável, ela consegue também ser feliz. E talvez a busca da felicidade deles não seja uma busca da felicidade de outras pessoas. Então, o encerramento do filme, para mim, mostra bem uma vitória no parto, uma vitória do engajamento das redes sociais, não é? Uma família feliz,
e unida, com um pai presente, não é? E a gente começa a observar essas coisas dentro da geografia humana, das ciências humanas. Então, assim, o filme traz muito essa questão das ciências humanas. É um repertório vasto, vasto dentro das ciências humanas. E dentro da questão da geografia física propriamente dita, a gente traz ali uma clareza de um racismo ambiental muito clássico, não é? Trazemos também uma questão de uma segregação socioespacial absurda, a preocupação até ao dormir, eu tive a percepção de observar bem o semblante de Cris dormindo numa noite de chuva, o quanto deve ser tenso para essa galera dormir, não é? Em noite de chuva, numa área de morro, sedimentar, vulnerabilidade de massa deslizar a todo momento. Então, assim, isso é muito clássico também aqui nas áreas periféricas, principalmente na Zona Sul, aqui, que é o Ibura. Não é? Que dentro da Zona Sul é uma área muito vulnerável, geologicamente falando. Então, essas pessoas vivem tensões todos os dias. E eles buscam, por mínimas coisas, a felicidade. Então, isso ficou muito claro. Então, eu consegui unir ali geografia física com questões ambientais, com a geografia social e com a geografia humana, assim, do ser humano propriamente dito, a visão bem social da coisa em relação a esse filme. Então, esse filme eu já tinha assistido antes, é um filme maravilhoso, e eu já vim aqui em 1992, tá, gente? Eu me lembrei agora, eu era aluno do ginásio pernambucano, tá? Eu vim assistir uma... Não era assim, né? Não, não era assim, não. Eu não vou nem... Eu tava parado ali, acho que Yasmin viu quando eu tava ali no corredor, parado, olhando assim, eu tava relembrando como tá diferente, né? Eu vim assistir uma palestra aqui, na época de Ariano Suassuna, se não me falha a memória, viu? E foram alguns outros palestrantes também que vieram na época, não é? Então, assim, foi um momento inesquecível para mim. Embora faz muito tempo, né? Mas tudo bem, eu vou retratar aqui essa questão. Então, gente, é assim, o filme é maravilhoso, o filme traz muito repertório, não é? Para a galera que vai fazer a redação do Enem no final do ano. Então, o filme aborda várias questões, e é um filme muito sensível até, e de muito bom gosto, boa produção, assim, ficou muito bem feito, muito massa, muito massa. Eu vou fazer só uma última pergunta para a gente encerrar, que Evelyn estava falando no início, antes da gente começar o filme, sobre um tema que já caiu na redação, que é a democratização do acesso ao cinema. E ela também depois me falou uma coisa que me fez pensar, né, sobre a questão de pertencimento, que a gente viu o filme e a gente se sentiu pertencente, entendeu? Com as músicas, enfim. E na redação, principalmente nessa do acesso ao cinema, a gente tem que ter uma argumentação. Então, eu acho que seria... Eu fiz um link, né, com a relação de pertencimento com o cinema. E eu queria perguntar para você o que você acha, qual é a importância das pessoas se sentirem pertencidas no cinema, né, com a cena, se sentirem, meu Deus, eu faço parte daquela realidade, eu já vivi isso. Eu me vejo aí, qual seria a importância? Pensei que a professora já ia dar o uso da redação. Não, mas é sobre você mesmo. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente, de fato, precisa se ver na tela, né? Eu vou de trás para frente, assim. A gente falou aqui do Agente Secreto, né? Sim. E aí o Agente Secreto foi dirigido por Kleber Mendonça. Kleber Mendonça, inclusive, professor, foi coordenador dessa sala de cinema. Veja só, ele foi o primeiro coordenador aqui do cinema, aí ele construiu uma outra sala lá em Casa Forte de cinema, que é uma sala que é mais projetada arquitetonicamente para ser uma sala de cinema, porque aqui nessa época que o senhor estava por aqui era um cine-teatro. A gente tinha muito espetáculo de teatro aqui. Hoje em dia ela só funciona para cinema porque são usos diferentes mesmo. E aí, Kleber, ele fez um filme, na realidade, vocês já viram algum outro filme dele? Ou sabem? Kleber, ele é daqui do Recife e ele produz os filmes dele sobre Recife, né? Sobre a nossa sociedade, com o nosso sotaque, a nossa forma de se comportar, né? Então, todos os filmes dele são ambientados aqui no Recife. E esse último filme, O Agente Secreto, que teve essa projeção muito grande,
muitas pessoas estavam perguntando e criticando ele porque ele sempre fala do Recife, se ele não vai fazer um filme em outro lugar, talvez em São Paulo, no Rio. E ele dá uma resposta, assim, em uma das entrevistas, que ele cresceu numa geração que assiste novela na televisão e que sempre se passa no Rio e São Paulo, que não é muito diferente da nossa, né? Se a gente for parar para pensar no conteúdo audiovisual mais massivo no nosso país, é a novela, né? A gente consome muita novela, talvez a gente pela primeira vez esteja vivendo um momento em que uma outra geração não consome tanta novela como talvez as nossas aqui, mas é o produto audiovisual. Audiovisual, gente, qualquer coisa, tá? Cinema, novela, série, programa, propaganda na televisão, propaganda eleitoral, tudo isso é audiovisual. A gente está falando da mesma linguagem aqui, tá? Só que com ramificações e destinos diferentes, né? E aí a gente cresce realmente, né? Se eu for pensar na novela, num processo de que eu só vejo, né, esse tipo de sotaque, né, aquele tipo de cultura. Por mais que a gente seja um país, né, mas a gente tem um país enorme, né, de território, e a gente tem nuances diferentes, culturas diferentes, né? Então, quando um personagem nordestino é retratado, talvez era um ator sudestino, né, representando o nosso sotaque. Então, isso vai ferindo e criando dentro da nossa cultura estereótipos, né? Então, a gente não consegue se ver de fato na tela. O cinema, em paralelo à televisão, tem esse poder, talvez, de produção, né, mais descentralizado. Por mais que a gente tenha ainda em vários lugares do país um cinema que precisa ainda ter mais apoio financeiro para ser produzido, né? Mas hoje em dia a gente já vê circulando filme do Pará, filme de Roraima, filme de outros locais aqui do Nordeste, filmes do Centro-Oeste que também não tem tanta possibilidade de escoar, de Goiás. Isso é muito importante, porque a gente está vendo outros sotaques, outras formas de se representar. E, para além disso, a gente pensar ainda de quem pode produzir cinema, né? Então, quando a gente vai para a periferia, quem é essa galera da periferia que está produzindo, que está a fim de colocar seu conteúdo, suas ideias ali? Então, isso é muito legal, porque a gente vai pensando e repensando essas formas de pertencer. E aí, quando eu vejo esse filme com outro sotaque, uma outra pegada, uma outra trilha sonora, uma outra forma de se resolver aquele problema que aquele personagem está vivendo, eu vou me identificando, né? Vou querendo consumir mais, ou fico a fim de fazer as minhas histórias, os meus filmes também. Então, isso é muito importante. E sem contar, e justificar um pouco o cinema brasileiro, né? A cultura que é jogada para fora sobre o cinema nacional. Né? Eu via muito a minha avó. Né? Eu fui criado assim, novela, né? Teledramaturgia voltada às novelas era muito forte lá dentro de casa. Então, tinha assim uma cultura. Minha avó dizia assim: eu não gosto de cinema nacional porque ele fala muito palavrão. Não é? As produções são muito conflitas. Então, assim, de alguns anos para cá, eu sou muito fã de cinema nacional. Eu não sou muito consumidor de filmes internacionais, entendeu? Eu preciso evoluir muito ainda nessa questão. Eu preciso entrar um pouco nesse mundo Netflix, né? Mais internacional. Mas então eu estou acompanhando essa evolução. O Agente Secreto é uma surpresa para muita gente, mas não é uma surpresa para muita gente também, que está já nessa corrida, nesse acompanhamento da evolução do cinema nacional. O cinema nacional, ele vem evoluindo a passos largos durante décadas, não é? E mesmo, como você falou, mesmo sem o investimento, mesmo sem todo o apoio e o suporte necessário. Mas mesmo assim, eu conto muito também com o poder do artista, né, nacional. Nossos artistas são muito bons, né? A gente tem aí um hibridismo cultural muito forte, que as pessoas valorizam muito o que é de fora e muitas vezes esquecem o que é de dentro. E nós temos artistas maravilhosos aqui que são desbravadores, na verdade, do cinema nacional. E o cinema nacional hoje, ele está galgando passos largos. E o Oscar, tá? A estatueta é questão de tempo.
tá? Esse passo do Agente Secreto, do ano passado também, foram só os passos iniciais de um processo que vem devagar, mas que vai conseguir. O cinema nacional ele vai chegar e já está desjustificando. Eu tenho amigos que moram em Portugal e falam: caraca, o cinema nacional, o cinema brasileiro está nesse nível aí. Aí eu fico: caraca, eu tinha uma visão diferente. Nós temos uma visão diferente aqui na Europa do cinema nacional. E o cinema nacional está provando realmente que não é mais aquele cinema nacional de antes. Ele evoluiu, ele está evoluindo e mesmo com todos os déficits que nós temos de apoio, né? Vou aproveitar, porque gostei muito da fala, então, de Flávio. E é importante, então, salientar para vocês que o nosso cinema é uma referência centenária de qualidade. Pernambuco, desde os anos 20 do século XX, ele tem ciclos de cinema. Eu digo ciclos porque, infelizmente, como disse Flávio, falta muitas vezes investimento, falta o patrocínio. E aí nós passamos aqui por vários momentos muito importantes, como o ciclo do cinema do Recife nos anos 20, com diretores como J. Soares. Tivemos o ciclo do Super 8 nos anos 70. Tivemos nos anos 90 também, anos 90 e início do século 20 também, grandes obras como o Baile Perfumado dos anos 90. Tivemos Amarelo Manga. Enfim, o cinema pernambucano tem uma trajetória de qualidade e uma trajetória, assim, bastante consolidada. O problema é que, realmente, assim, enquanto indústria, a gente não consegue, muitas vezes, se manter, porque falta essa questão do patrocínio. E como é importante o patrocínio público, né? Como é importante, que diga-se passagem, até muito mal, assim, compreendido, não é? Quando se fala de Lei Rouanet, não é ficar dando dinheiro para artista. Na verdade, são renúncias fiscais que as empresas elas acabam tendo e elas investem, então, em obras de arte. E temos que pensar que é muito importante para o país você ter difusão cultural. É muito importante para o país esse sentimento que os meninos estão dizendo, eu estou muito assim, encantado com o que eles falam, esse sentimento de pertencimento. Para a gente não pensar que o mundo gira em torno apenas de Londres, Paris, Nova York. Nós temos, sim, o que mostrar, temos uma cultura riquíssima e temos que ter muito orgulho. Agora, isso precisa ser realmente assim, cultivado e patrocinado. Realmente tem que ter realmente dinheiro para poder fazer isso. Tá certo? E somente assim, para terminar minha fala, pensar que este filme tem muito a ver, acho que vai dar muito subsídio para o nosso projeto anual, que é sobre moradia. Então, veja assim, todo mundo sabe que a pandemia impactou a todos, mas vocês viram que existem diferentes níveis de impacto. Desde aquelas pessoas, né, que, como o caso da Cris e sua família, passaram realmente assim, por momentos muito difíceis, né? Vocês percebem que é uma característica, infelizmente, aqui do Brasil, que muitas vezes aquelas pessoas que já estão aposentadas acabam sendo o esteio da família. Vejam que tiveram que contar com a ajuda da mãe dela para que pudesse, né, ultrapassar as piores dificuldades, quanto também, né, enfim, outras situações, né? Mas eu gostei muito quando o Daniel mencionou isso, porque eu já fui diretor de escola pública e realmente, assim, o que mais se vê é a ausência da figura paterna. Então, quando ele falou assim, ele salientou, eu gostei muito, viu? Quase que eu lhe aplaudi na hora, porque realmente, assim, é uma característica muito forte que nós temos. Infelizmente, são muitas famílias em que falta essa figura masculina. E a ausência do Estado, perfeito. Gente, muito obrigada por terem respondido as nossas dúvidas. A gente vai encerrar o episódio hoje por aqui. A gente amou vir para cá e você respondeu muito bem as nossas dúvidas, vocês professores também. A gente amou o passeio, muito obrigada, Evelyn. E encerramos por aqui, a gente vai tirar uma foto. Tirar um retrato. O retrato.